Fala pessoal, beleza? A gente vai começar agora a discutir a lista 4, tá? E o tópico da lista 4 são os gases ideais, né? Então a gente vai discutir aqui um pouquinho, né, sobre gases ideais e aí a gente vai resolver esse primeiro exercício aqui, tá? Ele fala assim pra gente, ó. Um auditório tem dimensão 10 metros por 20 metros por 30 metros. Então é um auditório no formato aí de um paralelepípedo, né? Com dimensões aqui 10 por 20 por 30. Então a gente pode calcular o volume fazendo 10 vezes 20 vezes 30 e esse volume vai sair em metros cúbicos. Aí ele fala assim, quantas moléculas de ar estão contidas no auditório quando sua temperatura e pressão interna são, respectivamente, 20 graus Celsius e 1 atmosfera. Então a temperatura é de 20 graus Celsius e a pressão é de 1 atmosfera. Bom, gente, a gente pode aproximar o ar como sendo um gás ideal. Tá? Se ele é um gás ideal, vale esta equação aqui, a equação geral dos gases ideais, a equação de estado dos gases ideais. Essa equação ela é válida para qualquer gás no regime de um gás ideal. Geralmente, um gás ele se comporta como um gás ideal quando ele está rarefeito, quando a densidade desse gás é baixa. Tá? E o ar ele pode ser, a temperatura ambiente, muito bem aproximado por um gás ideal. Tá? Bom, nessa expressão a gente tem a pressão vezes o volume igual ao número de mols, Nzinho, R, que é a constante dos gases perfeitos, que está aqui, né, vezes a temperatura absoluta. Essa temperatura tem que estar em Kelvin, temperatura absoluta. Tá? Isso é um ponto bem importante. Tá? Então essa é uma das formas da gente escrever aqui a lei dos gases ideais. Essa constante R, no sistema internacional, vale 8,314 Joule por mol Kelvin. Tá? Bom, esse cara aqui é o número de Avogadro, já vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Agora, eu posso trocar o número de mols pela razão do número de partículas, do número de moléculas, pelo número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? O número de Avogadro é o número de moléculas, o número de partículas que eu tenho em 1 mol de gás. Então, em 1 mol de gás, eu vou ter 6, 10 a 23 moléculas de gás. Tá? Então, se eu pegar o número de moléculas total que eu tenho e dividir pela quantidade de moléculas de 1 mol, eu vou ter o número de mols, que é o Nzinho. Tá? Então, isso é bem importante vocês entenderem, tá, gente? Sempre que eu usar Nzão, eu vou estar falando do número de moléculas, e sempre que eu usar o Nzinho, eu vou estar falando do número de mols. Tá? E para converter o número de moléculas para o número de mols, basta dividir pelo número de Avogadro, que representa a quantidade de moléculas que eu tenho em 1 mol. Tá? Então, no lugar do Nzinho aqui, eu posso trocar por Nzão sobre Na. E aí, esse R sobre Na, né? R é uma constante universal, Na também é uma constante universal. Essa razão, a razão de duas constantes universais, também vai ser uma constante universal. Se eu pegar esse número e dividir por esse número, eu vou encontrar esse número aqui. E esse cara aqui, essa razão, R por Na, tem um nome. Ela é chamada de constante de Boltzmann. A gente vai usar a letra aqui, KB. E aí, trocando o R por Na por KB, eu posso escrever a lei dos gases ideais dessa forma. PV igual a NKBT. Tá? Essa é a forma de escrever a lei dos gases quando eu uso o número de moléculas. Então, eu posso usar o número de mols. Aí eu tenho que usar a constante R, tá? E quando eu uso o número de moléculas, eu preciso usar a constante K. Tá? Quando a gente trabalhar com teoria cinética dos gases, isso aqui, essa expressão aqui vai ser bem importante. Tá? Bom, como eu quero saber quantas moléculas eu tenho, vai ser mais interessante a gente trabalhar com essa expressão aqui. Isolo N fica PV sobre KBT. KBT é uma escala de energia, a gente vai discutir isso mais para frente no curso também. Tá? KBT acaba sendo uma escala de energia. KB tem dimensão de Joule por Kelvin, quando eu multiplico por uma temperatura em Kelvin, isso aqui dá uma energia. É uma parte bem interessante aqui da gente discutir, mas isso fica mais para frente no curso. Tá? Bom, então vamos lá. A pressão é 1 atm, então eu converto para Pascal, para passar para o sistema internacional. 1 atm é 1,013 10 a quinta Pascal, tá aqui. O volume é 10 vezes 20 vezes 30 metros cúbicos, unidades do sistema internacional.
A constante de Boltzmann está aqui, ó, tá? E a temperatura, a gente tem que converter esse 20 graus Celsius para Kelvin, a gente soma 273, dá 293 Kelvin. A gente faz todas as continhas aqui e encontra 1,5 10 a 29 moléculas de ar. Ou seja, nesse auditório, com essas dimensões, a gente tem aí 1,5 10 elevado a 29 moléculas de ar. É uma quantidade muito grande de moléculas. Tudo bem? Então, é isso, gente. Problema resolvido. Esse exercício aqui ele foi mais para eu aproveitar e explicar para vocês como que a gente brinca com o número de mols, com o que é a constante de Boltzmann e tudo mais. Tá? O exercício em si foi bem tranquilo de resolver. Ok? Então é isso, gente. Até o próximo problema.